Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, celebramos o 21º domingo do tempo comum. E a liturgia nos apresenta aquela que deve ser a escolha mais fundamental de nossa vida, seja enquanto pessoas humanas, seja enquanto cristãos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura nos narra esse episódio na vida do povo de Deus, que após ter sido libertado do Egito e após ter sido introduzido na terra prometida por Josué, realiza esta grande assembleia convocada por Josué e escuta da parte dele esta proposta para que se ficasse muito claro como deveria ser a vida do povo de Deus daí em diante. Josué põe diante do povo esta escolha a ser feita. Se eles iriam servir ao Deus verdadeiro que os havia libertado do Egito, e que lhes havia dado mandamentos a serem seguidos, ou se aquele povo iria seguir as falsas divindades estrangeiras, pagãs, que havia também aos montes por ali. Eles tinham a liberdade de escolher. Josué, antecipando-se e dando o seu exemplo, não apenas como líder do povo, mas enquanto pai de família, responsável por sua casa, adianta-se dizendo: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Porque ele poderia responder não por todo o povo. A escolha que ele poderia fazer não era por todo o povo, mas poderia escolher por sua família, por quem ele era responsável, em nome de quem ele poderia falar. Como todo pai de família pode falar, como todo responsável pelo seu lar, consciente do seu dever, como homem cristão, como pessoa dotada deste encargo de ser o provedor, o protetor, o cuidador de um lar, pode falar. Josué assim falou: eu e a minha família serviremos ao Senhor. E todo o povo responde depois dizendo: longe de nós servirmos a falsas divindades, longe de nós abandonarmos a aliança com o Senhor nosso Deus, nós também serviremos ao Senhor e seremos obedientes aos seus mandamentos. Quando nós contemplamos este episódio na vida do povo de Deus, parece-nos tão fácil a resposta, parece-nos tão simples responder como aquele povo respondeu, como Josué respondeu. Parece-nos que quase que brota espontaneamente: sim, eu e a minha casa também serviremos ao Senhor. Mas na realidade, não é tão simples assim e nem é tão fácil assim. Porque a realidade nos mostra uma atitude contrária por parte da maioria dos cristãos, daqueles que se dizem seguidores de Jesus Cristo, quando confrontados com as exigências do Evangelho, quando confrontados com a realidade dos mandamentos e da palavra de Deus. E isto pode ser visto já no Santo Evangelho. Quando Jesus, após ter pregado, após ter ensinado uma grande multidão sobre a Santíssima Eucaristia, sobre a necessidade de se ter vida em comunhão com Ele, ouviu depois da parte de tantos, da maioria, reclamações e murmúrios. Jesus, ele depois de explicar que o que importava não era eles estarem atrás de coisas materiais, do sustento, atrás de alguém que lhes desse benesses, mas que eles deveriam se preocupar com aquele pão que lhes dá a vida eterna. Na verdade, Jesus não falava apenas de um ritual no qual se receberia o seu santíssimo corpo e sangue. Jesus falava de todo um projeto de vida. Quando fala ter vida em comunhão com Ele, Jesus, na verdade, propunha a todo aquele povo viver como Ele viveu, ter então os mesmos valores, buscar, como Ele mesmo vai dizer, o reino de Deus acima de todas as coisas e em primeiro lugar, relativizar as coisas passageiras e procurar colocar o coração naquilo que é eterno.
E como expressão desta adesão à sua doutrina, como expressão desta adesão ao seu ensinamento, Jesus então dava-se a si mesmo e exigia de todos a comunhão na sua carne e no seu sangue, que concretamente acontece na Eucaristia. E depois de ouvir estas palavras, vai dizer o Santo Evangelho, muitos eles não suportaram e murmuraram e reclamaram, dizendo: esta palavra é muito dura, quem pode escutá-la? Esta palavra é muito dura, quem é que pode então admiti-la? Quem é que pode concordar com isso? Aí começa a se perceber que o seguimento de Cristo não é algo tão simples, a resposta a Cristo não é algo tão simplório como às vezes possa, em primeiro lugar, num primeiro momento parecer. Quando se lê, por exemplo, a segunda leitura, se entende melhor isto que agora se está dizendo. São Paulo, escrevendo aos fiéis, vai dizer que como nós devemos entender os papéis dentro da família. São Paulo vai dizer: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Sejam obedientes aos vossos maridos, porque ele é a cabeça da família. Ele é responsável por vocês. E vai dizer: maridos, amem as vossas esposas e sejam capazes de dar a vida por elas, como Cristo amou a igreja e deu a vida pela sua igreja. Então, e a grande parte das pessoas não aceitam estes papéis que a própria natureza, que Deus, através da natureza, conferiu ao homem e à mulher dentro de uma relação estável chamada matrimônio. A grande parte das mulheres, daquelas que sejam fora da igreja, sejam dentro da igreja, não pensam mais de maneira cristã. A grande parte dos homens, também dos rapazes, dos homens, também não pensam de maneira cristã. Esse espírito revolucionário feminista está presente na mentalidade e na atitude, na base da escolha de muitas mulheres e de muitos homens também. Quando se diz às mulheres de hoje, as moças que querem se casar, ou mesmo aquelas que já se casaram, que elas devem ser submissas aos seus maridos, que devem respeitá-los como chefe do seu lar. E quando se diz aos homens que eles devem ter responsabilidade de serem para a sua família exemplo na fé, na condução à vivência da virtude cristã, que deve protegê-los, que deve então cuidar deles, então a maior parte não aceita isto. É curioso, há poucos dias falando a um grupo de jovens, a um pequeno grupo de jovens, e falando sobre justamente a vocação matrimonial, dizendo a respeito do papel da mulher, que a partir do momento que decide se casar, deve priorizar a sua família e não mais colocar a carreira, melhor falando, a carreira acadêmica ou a carreira profissional acima da família. Então, a necessidade de se renunciar cargos, funções, um emprego, o que quer que seja, para cuidar do seu lar. Então, a maior parte ficava espantada. A maior parte daquelas moças via aquilo com uma grande... escutava aquilo com uma grande inquietude, com reprovação. A maior parte delas sentia tristeza por escutar aquilo. E boa parte dos rapazes também sentiam-se incomodados porque pensavam, a sua mente já imbuída, cheia de esse espírito revolucionário, pensava que o papel do homem e da mulher era o mesmo. E na verdade não é. Então, dentro da lei natural, cabe ao homem prover o seu lar, cabe ao homem sustentar a sua casa. E se não for capaz disso, não deve se casar. E cabe à mulher o cuidado da sua casa e dos seus filhos. Esta é a lei natural. Não há nisto nenhum rebaixamento para a mulher. Quando São Paulo diz que a mulher deve ser submissa, é no sentido reconhecer o homem como aquele que é o responsável pelo lar, respeitá-lo como cabeça da família. Não significa que a mulher será uma propriedade ou uma escrava, de maneira alguma. Eles são companheiros, formam uma só realidade, uma só carne. Mas tem papéis diferentes. Não significa também, não é? Como explicava para este grupo, que é má a dependência que se cria da mulher para com o homem ou do homem para com a mulher. Se a pessoa não quer ser dependente, ela não pode então se casar.
Porque tanto o homem fica dependente da mulher, como a mulher fica dependente do homem. Só que as pessoas tendem a analisar a dependência só no critério financeiro, e de uma maneira bastante anticristã, porque pensam, estas que têm a cabeça feminista, esta cabeça revolucionária, pensam que devem então ter uma profissão e trabalhar para não ficarem dependentes do homem, para não ficarem então dependentes do dinheiro do esposo. Mas quem pensa assim, já não pensa de maneira cristã. Quem pensa desta forma já tem uma visão de mundo que é paganizada, uma visão de mundo que nada tem a ver com o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que se casam por própria definição, pela própria natureza do matrimônio, eles ficam dependentes uns dos outros. Por isso Jesus diz que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Os dois serão uma só carne. Então, a visão cristã do matrimônio, então, já não é aceita por muitos. E quando se começa a ensinar isto, muitos, então, eles recuam, eles esperneiam, eles não aceitam. Eles não percebem, assim, às vezes cegados pelo inimigo, cegados pela mentalidade pagã, revolucionária deste mundo, não compreendem que as coisas como Deus colocou, elas nos fazem felizes. Elas são muito superiores, elas são corretas, simplesmente isto. Esta é a forma correta de se ver as coisas. Então, porque existe uma mentalidade paganizada, materializada. As pessoas, no fundo, elas buscam felicidade neste mundo. E é evidente, portanto, que a visão de mundo cristã, ela é antagônica com a visão pagã, a visão, enfim, materialista da vida. É outra coisa, o cristão, ele vive em função da vida eterna. Ele acredita em Deus, ele acredita na palavra de Deus e vai procurar guiar a sua vida, vai procurar pautar as suas escolhas a partir da doutrina recebida de Deus, nosso Senhor. É dentro desse contexto que se entende, é dentro desse contexto que se deve entender aquela pergunta que Josué fez àquela assembleia, àquele povo. Vocês querem servir a quem? Ao Deus verdadeiro que nos deu os mandamentos ou às divindades estrangeiras? A mesma coisa nós poderíamos perguntar hoje dentro das nossas igrejas. Poderíamos perguntar dentro das assembleias hoje do nosso povo, aonde houver uma reunião, aonde houver então pessoas reunidas, nós poderíamos então perguntar: a quem vocês querem servir? Ao Deus que se revelou na Bíblia, na Sagrada Escritura, em nosso Senhor Jesus Cristo, ou às divindades pagãs, aos ídolos deste mundo? A quem vocês querem servir? Muitos, talvez, num primeiro momento, possam ali, em reflexão, ou na emoção, dizer: eu quero seguir a Jesus, eu quero seguir ao Deus da Bíblia, etc. Mas a maior parte destes, ao serem confrontados com a doutrina de Deus, nosso Senhor, eles vão renunciar. Quando se diz aos jovens de hoje, portanto, devem ser submissos, você deve renunciar, então, ali, carreira acadêmica, faculdade, emprego, para cuidar dos filhos que você tiver. Você que é mulher, você que é moça, que pretende se casar. Você não pode colocar a sua vida acadêmica acima da sua família. E grande parte destas moças que estão dentro da igreja vão dizer o quê? Ah, mas eu estudei tantos anos, gastei tanto tempo para poder passar no vestibular, para poder fazer este curso, então eu tenho que seguir a minha carreira. Eles não compreendem que a família é algo muito superior. A responsabilidade de uma mãe é muito superior a de qualquer outro profissional. E que aquela missão materna, aquela missão de esposa, vai ocupar o seu tempo. Não se pode terceirizar a educação dos filhos, o cuidado do lar. Mas a própria pessoa que assumiu esta responsabilidade deve cumpri-la diante de Deus. Ou então, quando se diz, por exemplo, a respeito da fecundidade. Quantas pessoas, casais, que não aceitam a doutrina de Deus a respeito dos filhos, a respeito do recebimento dos filhos, quando a própria Escritura nos diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Quando Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Abertura à vida. A maior parte dos casais não tem. Tanto que mais ou menos 70% a 80% das mulheres que se dizem católicas, que estão dentro das nossas igrejas, são operadas para não criar. E agora também muitos homens têm feito vasectomia de forma que não podem mais gerar a vida. E assim por diante, não aceitam a doutrina. Então, esta pergunta é que se deve responder. Querem servir a Deus e desta forma obedecer os seus mandamentos, ou querem servir às divindades estrangeiras, ao mundo pagão, aos ídolos que este mundo tem hoje conduzido, que tem conduzido as pessoas nesta nossa atual conjectura da sociedade moderna?
quando se confronta as pessoas, né, a respeito de outros temas, por exemplo, né, quando se fala da castidade para os jovens, todos eles, jovens de igreja, se vai no encontro, se vai no retiro. Então, grande parte está ali, muitos se emocionam, choram, etc. Mas quando se começa a colocar como é que deve ser a vida de um jovem cristão, de uma pessoa cristã, na renúncia aos ambientes mundanos, bares, boates, carnaval, discoteca, a programações mundanas, né, esses reality shows, Big Brothers da vida, Malhação, essas novelas mundanas aí que são todos os dias vomitadas por Satanás dentro dos lares, quando se diz que se deve renunciar a tais coisas, a grande parte não aceita. Quando se fala do comportamento no namoro, que deve ser, o namoro é preparação para o casamento, que esta ficação é pecado grave, impede a pessoa de receber a Eucaristia, quando se tem ali intimidades próprias de casais, né? Seja tocando em partes íntimas, seja agarramentos calorosos, etc., beijo de língua, quando se diz que isto não se deve dentro do namoro, eles não aceitam. Quando se diz então que se deve vestir com modéstia, renunciar às vestes mundanas, sensuais, muitos não aceitam. Aí é que está, é neste contexto, mais uma vez repito, é que se deve compreender a pergunta de Josué: vocês vão servir a quem? Ao Deus verdadeiro que nos deu os seus mandamentos ou às divindades estrangeiras? A resposta de muitos seria realmente, se fosse sincera, diria: eu renuncio a Deus, eu não aceito a lei de Deus. Tanto que muitos deles ficam tristes, como aquele grupo que narrava há pouco, de jovens que escutava a doutrina acerca do matrimônio. Se via a tristeza, se via a inconformidade, a não aceitação por parte da maioria, porque a doutrina de Deus lhes é pesada. Eles respondem como aqueles que abandonaram Jesus lá no Evangelho, dizendo: é muito dura essa doutrina, quem é que pode aceitar? E desta forma deixam o Senhor. Mas nós devemos recordar as palavras de São Pedro. As palavras de São Pedro que respondem por todos nós, ainda que nós não compreendamos, ainda que nós não entendamos determinadas doutrinas. Mas se a igreja nos ensina, aquilo é a verdade. Se o Evangelho nos narra, isto é o que deve ser seguido. Mas eu acho isto, eu acho aquilo. Não interessa o que você acha. O que importa é a verdade de Deus revelada em Jesus Cristo, transmitida no Santo Evangelho e assim ensinada pela Santa Igreja. É isto que importa. Nós precisamos ter a fé suficiente que nos faça crer, nos dê segurança de que a palavra de Deus é verdadeira e que a isso nós devemos seguir. Nós precisamos da graça de escolhermos aquilo que é certo, a fim de que nós sirvamos ao Deus verdadeiro e assim com Ele possamos herdar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.